Seja muito bem-vindo ao Arca Podcast. Estamos começando mais um episódio e hoje eu estou aqui com um convidado que atua numa área que muita gente admira, mas poucos entendem ele de verdade, né? Uma área de responsabilidade que ele lida diretamente com decisões, com pressão o tempo todo, com vidas. E ao mesmo tempo, o que me admira muito nele é que ele carrega uma visão diferente nessa profissão. Ele é fundador do Instituto Integrativo, tem trabalhado uma abordagem que conecta saúde, mente e propósito. Então esse episódio vai ser muito legal, uma conversa muito legal. Espero que você goste desse episódio, tá? Nós vamos falar um pouco sobre propósito, fé, responsabilidade, no meio de uma profissão que exige tanto desses profissionais, beleza? Doutor Paulo, muito bem-vindo. Irmãozão, muito obrado. Prazer, tá? É um prazer estar aqui. É um prazer poder contribuir com o podcast, com as pessoas que vão assistir o podcast. É um prazer poder falar um pouco da minha vida e falar um pouco da medicina integrativa, um pouco de Jesus, o que ele fez na minha vida. Vai ser um prazer contribuir com vocês. Show de bola. Tamo junto. Já partindo desse pressuposto, antes de ser médico, quem é o Paulo? Antes de ser médico, Paulo era um cara que sempre sonhou com a medicina. Eu fiz odontologia até o 7º período. Larguei odontologia depois que eu transferi para Belo Horizonte. E nessa transferência, né, eu estava gostando demais da odonto. Pedi meu pai para que ele deixasse eu tentar novamente fazer medicina. Foi quando eu larguei o odonto e fui fazer cursinho novamente, depois no 7º período de odonto, fui tentar medicina, consegui passar para viver o meu sonho, o meu propósito. E hoje eu vivo o meu propósito dentro da medicina, né? Quando que o senhor percebeu que essa profissão seria também um propósito ou um ministério? Quando eu fui atendido mal por um médico, um ortopedista em Valadares, que é a minha cidade, quando eu tinha 12 anos, e eu quebrei o dedão do pé. Minha mãe me levou no pronto atendimento e esse cara atendeu a gente igual um cavalo. E com plano de saúde, né? E era um plano que a gente tinha, era o plano da PASA, né? O plano da Vale. Meu pai era da Vale e quando eu vi que ele atendeu a gente mal, eu falei com a minha mãe, eu vou ser médico, mas eu vou ensinar esse cara, eu vou ensinar as pessoas o que é ser médico e ter educação dentro do consultório. Você tinha quantos anos nessa época? 12. Caraca. 12 anos de idade. Não tem... a forma que as pessoas abordam a outra é uma forma absurda, né, cara, como que eu posso te falar? Eles trazem toda a negatividade da casa deles, dos problemas internos para dentro do consultório. E com certeza esse médico que me tratou mal, ele estava muito mal dentro de casa. Mal com os negócios, mal com tudo que ele fazia. E eu não estava preocupado com isso. Ele tem que se preocupar com o paciente que está sentado ali. Os nossos problemas dentro do consultório deixa para trás. Isso é maturidade ou como que você consegue separar isso tão bem? Aí hoje, cara, né, eu tenho que falar de hoje, porque isso veio com um crescimento espiritual. Não tem como. Você tem que crescer espiritualmente. Eu venho de uma linhagem católica. Minha mãe já fez parte de candomblé. Minha mãe foi espírita. E eu vim de uma abordagem católica que quando eu estava afim eu ia para a igreja. Não que o catolicismo é assim. Mas lá em casa funcionava dessa forma. Quando a gente estava com vontade, a gente ia. Quando não estava, não ia. Mas meu pai e minha mãe ia todo domingo. Mas com a gente não rolava isso. Então eu vinha dessa linhagem. E quando eu entrei na medicina integrativa, eu vi que eu precisava de aumentar a espiritualidade. Para mim alinhar, se a gente pensar bem, a vida é feita numa tricotomia, né, cara? É corpo, mente, espírito. Isso tá bem, na verdade não é corpo, mente, espírito. Tinha que ser espírito primeiro e depois o corpo, como era lá no Éden, no Jardim do Éden era assim. Atrementar o pecado e virar corpo, mente, espírito.
Legal. até entrar o pecado, né? Porque eles não sabiam, era só espiritual. Eles não viam a nudez do outro Adão e Eva, né? Entendi. Eles não enxergavam que o outro estava nu. Sim, Quando entrou o pecado, foi que eles tamparam as partes íntimas, né? Porque verdade. entrou o pecado. Aí entrou o quê? O almático. Entrou a alma ali, entrou a mente. Hum. Então, aí eu fui evoluir, eu tenho que evoluir no espiritual. Porque é o espiritual que te sustenta em tudo. Mas até você chegar nisso, cara, você tem que tomar muita porrada. E como foi fazer a faculdade e exercer? Você já começou exercendo ou já estava na faculdade já com Jesus ou sem ele? Então, eu nunca larguei ele, né? Eu nunca larguei minha fé nele. E lá eu fui nos meus apertos para passar de ano, eu ia na igreja. Só no Eu ia final de ano para passar. só no final dos períodos eu ia para a igreja para aliviar, falar, meu Deus, eu não vou isso não vai acontecer nunca mais, me passa esse. E todo ano a mesma coisa. Então, cara, eu fui um estudante que eu aproveitei a faculdade, eu nunca fui o primeiro da turma. Eu fui da metade para trás. Eu era um cara que eu bebia, eu era um cara que fumei maconha, eu era um cara que cheirei cocaína, eu era um cara que cheirei lança-perfume. Então eu fiz tudo que eu podia fazer na Você fez tudo ao faculdade. contrário que a medicina fala para fazer. Você, de Tudo. saúde, Eu você. destruí na faculdade. Eu ficava bêbado demais. Então eu fui um cara inconsequente, né? Em algum Assim, momento você. Porque assim, a gente sabe que a medicina muitas das vezes se esbarra com a fé. Em algum sim. momento isso se esbarrou dentro de você e. Hora nenhuma, né? É, o Senhor, por que eu estou falando disso? Porque o Senhor não me chamou para fazer isso. Já que eu fiz, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que ajudar pessoas, eu vou ter que ajudar pessoas drogadas, eu vou ter que ajudar pessoas que usam drogas, adoidado. Então isso virou um propósito de vida, né? É a mesma coisa de Saulo, né? Quem era Saulo? Um dos maiores assassinos, né? Sim, Virou Paulo, escreveu 80% do Novo Testamento. Olha que loucura. Então, toda dor da gente está o nosso propósito. Então, como eu fiz isso dentro da faculdade de medicina, eu fui buscar, quando eu cheguei na medicina integrativa, eu fui buscar a espiritualidade, porque o que faltava em mim era isso, era a espiritualidade. legal. A espiritualidade tinha que estar acima de tudo, tinha que estar acima até da minha sabedoria na área da médica. Mas se eu soubesse disso quando eu fui estudante, se eu tivesse tido uma condução dessa pelos meus pais, Sim, nossa senhora, hoje eu estaria voando muito mais, né? O que a gente tem que pensar? Que em todas as áreas a gente precisa de aumentar a nossa espiritualidade. Primeiro vem a espiritualidade. O almático, que é a mente, né? A gente tem que pensar lá atrás. O que nossos pais fizeram com a gente? Quais foram os bloqueios que os nossos pais deixaram para a gente? Bloqueio de religiosidade para quem nasceu na igreja evangélica? Se é bloqueio de religiosidade, que para mim é um dos piores bloqueios que tem é de religiosidade. Tem que desfazer esse bloqueio. sim. A gente precisa de desbloquear dessa religiosidade e viver espiritualidade. E aí eu fui, cara, estudar, fiz rema, né? Fiz Legal. 2 anos de rema, me formei no rema, fui entender a Bíblia. Não sou um cara que sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas estou lendo, estou estudando, estou aprimorando cada vez mais. Legal. Eu era um analfabeto bíblico, né? Então hoje eu não aceito qualquer palavra também. Não que eu não esteja preparado. Existem muitas coisas que acontecem no altar que são coisas da alma. Altar não é lugar de mandar recado. Altar não é lugar, é de pregar a cruz. O que os evangélicos esqueceram? Que eles ficam mandando recadinho para membros de igreja no altar. Tão Verdade. imaturos para estar no lugar que estão. Muitas das vezes fala que é o Senhor que tá falando, né? A Fala na maioria das cara. vezes. A maioria das vezes fala que é o Senhor, mas para quem é a palavra, sabe que não é. Sim. Que ela é direcionada. Se fosse o Senhor, tinha que pegar a igreja inteira. Verdade. Não tinha que pegar 2, 3 membros que eles estão com raivinha e vão Verdade. falar para 3, 4, meia dúzia de membros. Então, cara, eu fui crescendo na espiritualidade, fui buscando, jejuo muito, fui para montes,
sozinho. Não que monte vai dar resposta, mas o monte me fez crescer, porque era um momento meu. Eu não tinha filho ali, não tinha mulher, tinha eu e Jesus. Então eu Legal. tinha que ficar nu ali para o Senhor. Em que momento que você saiu dessa vida, dessa loucura que você vivia na faculdade? Ainda na faculdade ou depois já de formado? Depois de formado, né, na faculdade ainda, a Marcela, cara, a minha esposa, eu namorei com ela toda a minha faculdade. Nós estamos juntos tem 2000 e 2003 que nós estamos juntos. Rapaz, Tem o quê? 23 23 anos, 16 de casa, 17, vai fazer 17 esse ano de casado, 6 anos de namoro. Legal. A Marcela, quando eu formei, fui para Belo Horizonte com ela, saí de Valadares, fui para Belo Horizonte. Em Valadares ainda, eu bebia muito. Eu já era médico plantonista. Eu bebia muito não, eu bebia. Final de semana era o final de semana para mim beber. Era para mim beber, era para mim ir para festa, era para mim curtir. Ainda usando droga? Não. Não, A só droga eu bebida. só usei na faculdade. Eu não usei droga fora da faculdade. Entendi. Só na faculdade. Foi lá que eu provei tudo, foi lá que eu vi tudo. Fora da faculdade, já médico, eu só bebia. Então, a Marcela, cara, eu desviei. A Marcela nasceu num lar cristão e eu acabei desviando a Marcela. Que aí a Marcela também gostou de beber, começou a acostumar a beber. E aí, cara, fomos para Belo Horizonte. Aí, na hora que nós fomos para Belo Horizonte, e depois de 3 anos em Belo Horizonte, começamos a passar no Vale. É que na hora que todo mundo passa. Só que antes de começar a passar no Vale, a gente já estava indo para a igreja. Eu estava indo na igreja em Belo Horizonte, eu fui na Getsemane, um culto só, e depois nós fomos na igreja, não é Verbo da Vida, eu esqueci o nome da igreja. Ela é lá de Goiânia, essa igreja. Fui nessa igreja, e nessa igreja a Marcela ia muito sozinha. E eles sempre, mas por que você vem? Cadê seu marido? Não, ele vai vir um dia. Aí um dia ela insistiu. Aí eu fui. Eu fiquei amigo desse pastor. E esse pastor tentou me converter, me batizar. Eu não batizei com ele. E continuei indo. E até que eu comecei a jejuar, jejuns prolongados, com uma pastora dessa igreja. Porque eu não sabia se eu vinha para o Vale do Aço ou para Palmas. Nesse jejum prolongado, a Marcela já colocava hino para me escutar. Então você vê que o que uma mulher pode fazer dentro de um lar. Quem me transformou foi o Espírito Santo, mas o posicionamento da minha esposa me trouxe até Através aqui. dela, já foi um canal. Se a Marcela sair da minha vida, eu desabo. Eu desestruturo todinho, em tudo que eu faço. A clínica, o Instituto Integrativo foi todo montado por ela. Tudo na minha vida é montado por ela. Eu não passo sem conversar com ela, eu não faço nada sem conversar com ela. Então, depois que ela me colocou nisso, eu fui ver o poder que ela tem de transformar a minha vida. O que ela carrega, né? O que ela foi capaz de fazer através da vida dela para tocar na minha. Então, eu fui mudando por dentro, fui acalmando. Eu era um cara extremamente impulsivo. Não parece hoje mais. Nossa, você não tem noção. Era sanguíneo, de sangue escorrer na beirada da boca. Sanguíneo. Papum, papo reto. Não que eu não seja hoje, eu sou papo reto. Mas com a outra linhagem. Outro tom de voz. Com outra tocada, com outro tom. E eu não era assim. Agressivo. E ela foi me moldando, o Espírito Santo foi me moldando, né? Ele foi me modificando. E aí, cara, fomos para a igreja, mudamos para cá. Aí, depois que nós oramos no jejum com essa pastora, ela falou assim, o Senhor, eu ia vir aqui visitar o Vale do Aço, a Marcela é daqui, né? E ela falou assim, o Senhor vai te surpreender lá. Foi a única palavra que ela falou nos 15 dias de jejuns, 21 dias de jejuns que nós fizemos. Mas não fizemos direto, tá? Era jejuns de 18, 24 horas, todos os dias. Todos os dias jejuava. Legal. 21 dias.
Não foi 21 dias direto. E aí, cara, cheguei aqui, foi aqui que eu fui batizado. Fui batizado pelo pastor Edenilson. Esse pastor é um pastor que eu tenho um carinho imenso para ele, por ele, eu treino com ele, nós treinamos no mesmo horário na Legal. academia daqui. É um pastor maravilhoso, me batizou em casa. Quantos anos aqui já no Vale do Aço? Eu cheguei aqui em 2009, fui batizado em 2021. Então eu vou fazer esse ano 5 anos de batismo que eu fui Legal. batizado. 2021, aí eu liguei para ele e falei, Denis, o Espírito Santo me tocou, cara. Ele falou, vou ir na sua casa agora então te batizar. Eu falei, não, agora não. Por quê? Eu queria ainda tomar um vinhozinho. Eu tomava um vinho. Eu não Uhum. queria, eu falei assim, na hora que eu for batizado eu vou ter que largar tudo. E eu ainda estava lá e aqui. Então o Idenilson foi em casa no domingo, me batizou no domingo. Continuei na igreja dele, depois eu tive as transições, né? Já que você entrou nesse assunto, eu vou perguntar porque é uma polêmica no meio cristão, eu não posso perder essa oportunidade de ter essa resposta de um médico. Muita gente pega aquela passagem onde o próprio Paulo orienta ao discípulo dele tomar uma taça de vinho para saúde, Sim. né? Qual que é a sua visão dentro da medicina quanto a isso? Realmente tem benefícios, mas também como cristão. Cara, vamos fazer uma analogia. Se o piloto de avião, que você vai pegar o avião, tomasse uma taça de vinho para ele te levar de Belo Horizonte a São Paulo, Esquece. você iria com ele? Já tem dificuldade de andar normal. Se o cara do ônibus, que você pega um ônibus para viajar daqui para BH, falasse assim, eu vou tomar 2 cervejinhas, é a mesma coisa, cara. Então, o Espírito Santo, cara, ele convence a gente de parar isso. Não Legal. são os pastores. Eles não foram eles que fizeram isso comigo. Quem fez isso comigo foi o Espírito Santo. Eu me senti envergonhado de falar de Jesus no Instagram e por trás está tomando vinho escondido. E por trás está escondendo garrafa de vinho quando as pessoas entram na minha casa. Porque eu fiz isso um tempo. Entendi. Então hoje, quando você fica nu, quando você fica despido, você não tem medo de nada. Foi isso que eu fiz. Então, claro, cara, que isso está na Bíblia, né? Não embriaguez, né? Cara, Uhum. mas não tem esse limite. É uma linha muito tênue, Sim. né? É uma linha muito fina. Então, assim, quando um pastor fala que ele bebe 2 taças de vinho, o cara que está sentado, que é um analfabeto bíblico, não Não entende isso. entende. Ele vai entender que ele pode chapar. Uhum. Ah, porque a igreja agora é uma igreja. Não, cara, não. Vai ter um convencimento disso. O Espírito Santo vai tocar no você para parar de beber. Então, não, eu não sou a favor, sou contra isso. É, Isso custou entrar na minha cabeça. Isso Uhum. veio por meio de novo da Marcela. Ela falou assim: amor, Jesus falou comigo que não é mais para mim beber nenhuma gota. Nenhuma gota. E aí eu fiquei muito receoso, fiquei com raiva porque eu não queria que ela fizesse isso e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e acabou que eu fui convencido com muita velocidade nisso, irmão. Sem ela precisar insistir com Nada, nada. nada, velocidade, já tinha maturidade espiritual, um pouco de Legal. maturidade espiritual para que isso acontecesse. Uhum. E foi isso que aconteceu. Ele me convenceu, o Espírito Santo me convenceu e eu parei de beber e eu não sou a favor disso mesmo. Eu acho que as Legal. igrejas que são contra, eu acredito muito que elas estão certas com o Show. mundo do jeito que está aí fora, Show. com, né, cara, as torcidas em estádios de futebol, um matando o outro, porque liberam bebida fora do estádio. É. Você imagina, bebida fora do estádio, no meio dos ímpios, já tá dando isso. Você imagina no No meio meio da evangélico, igreja. o que que não vai dar? É a gente dar oportunidade pro demônio entrar e destruir a gente, né? Sim. É a mesma coisa que a comida faz no meio evangélico. Destruição. Legal. É uma cambada de pessoas destruídas emocionalmente por meio de uma alimentação pobre, uma alimentação pobre em nutrientes e rico em produtos industrializados
e ultraprocessados. Então, muitas das vezes as nossas emoções estão ligadas diretamente naquilo que a gente se alimenta? Também. Porque se você alimenta de carboidrato, carboidrato podrão, pizza, hambúrguer, macarrão, essas paradas, tudo que é ultraprocessado. Quando você alimenta desses tipos de carboidrato, esse carboidrato tem a tendência de aumentar um negócio chamado de insulina. Uhum. A insulina alta vai causar uma resistência insulínica no seu corpo, bloqueando a produção de hormônio, principalmente a testosterona. A testosterona vai ficar baixa. Se a testosterona vai ficar baixa, se abaixa um outro hormônio chamado de dopamina, que é o hormônio da recompensa. Você já viu um homem com testosterona baixa? Ele chora toda hora, ele fica manso, ele não fica viril. Uhum. Então, cara, a comida tem ação de destruir. A glutonaria é isso. Legal. Você fica vendo o pastor reclamar. O pior que tem é o seguinte, pastor, principalmente pastor obeso, reclamando de pessoas que bebem na igreja. Ok, tá certo. Mas e a vida dele? Ele é o gordo, ele é obeso. E a glutonaria? Ele está dando acesso para o membro falar para ele, e você? Sim. Por que eles são intocáveis? Por que as pessoas não podem falar com ele? Que ele está fazendo um ato de pecado também, que ele não para de comer. Porque eles não são um guia da gente? Sim. Então, que tipo de guia é esse? Que alimenta, que coloca dentro do templo do Espírito Santo qualquer coisa, come qualquer coisa, para viver qualquer coisa? Jesus não comia qualquer coisa. Mesmo geneticamente, se a pessoa carregar aquilo ali com ela, a tendência de engordar muito ou de ser obeso... Cara, você pode ter genes que te levam para a obesidade. Eu vim de família obesa. Minha irmã é bariátrica, meu irmão é obeso, mora em Valadares. Não sei como que ele está hoje, que tem um tempo que eu não vejo meu irmão. Mas eu não sei como que ele está hoje, mas ele é obeso. Minha irmã, pós-bariátrica, voltou a engordar. Meu pai tinha uma barriga e minha mãe era sobrepeso. Uhum. E eu sou o único magro da minha família. Isso quer dizer que chama... Como que é o nome disso na medicina funcional integrativa? É epigenética. O que a epigenética faz? Você veio de uma linhagem cheia de problema, não quer dizer que você vai ter problema. Isso vale para tudo. Tudo. Câncer, diabetes, hipertensão, não sei o que, todas as doenças. Por que a epigenética faz isso? Porque eu mudei o ambiente que eu sou inserido. E Físico ou... Físico, tudo também, físico o ambiente mesmo. mesmo, físico. De que é? Qual foi a mudança? A mudança alimentar, ué. Minha casa era uma casa que só tinha farinha de trigo. Uma casa com excesso de farinha de trigo. Muito carboidrato. Minha mesa era farta de carboidrato, lá da minha casa. O suco de laranja, por exemplo, se não faltasse, meu pai endoidava. Suco de laranja puro, suco de laranja batido com mamão. E suco de laranja é um veneno. Sério? Sério, porque o suco de laranja, quando você toma ele puro, ele cai direto no fígado, em forma de açúcar. Ele forma uma camada no fígado chamada de esteatose hepática, não alcoólica. Então ele começa a fazer Meu pai teve esteatose hepática, não alcoólica, grau 3, ocasionado pelo excesso de suco de laranja. O meu livro que eu escrevi, primeiro capítulo do meu livro é suco de laranja. Que isso, cara? Justamente pelo meu pai sofreu. Eu era estudante de medicina, eu que fui fazer ultrassom. Mesmo se você pegar a laranja agora no pé e fazer o suco sem nenhum açúcar... Sem nenhum açúcar que eu tô falando. Lá em casa não entrava açúcar. Qual é a analogia que você deve fazer? Quanto tempo você gasta para chupar uma laranja? Quanto tempo você gasta para tomar um copo de suco de laranja? Tá, então chupar a laranja ali, ela do pé... É menos mal, porque ela ainda tá com fibra. Entendi. E essa fibra ajuda no processo digestivo a quebrar o açúcar dela. Entendi. Como é que Deus é perfeito, hein? Perfeito. E quando você faz o suco, você arrebenta com as fibras. Não existe mais fibra. Que isso, cara. Então, tudo que você toma vai direto pro fígado. Que isso. Agora, do macarrão você me pegou, porque quase todo dia eu como macarrão. Então, cara, o macarrão é um alimento de alto índice glicêmico. Ainda mais se o macarrão tiver glúten. Você está comendo um produto alimentício
de um alto grau de processo inflamatório crônico, Que isso. Parar de comer macarrão. que vai aumentar a sua resistência insulínica. Não. E aí, se aumenta a sua resistência insulínica, mesmo você sendo magro, vai bloquear a produção hormonal sua. Ah, não bloqueia, então diminui. Pode te levar a diabetes tipo 2 no futuro, altera seu triglicerídeos, aumenta seu LDL. E aí começa uma cascata no corpo humano acontecer. Uma cascata de coisas ruins acontecer. Então a gente tem que ter noção, cara. Deus foi tão perfeito na criação dos alimentos que tá tudo na terra, cara. Não tá na prateleira de supermercado. Verdade. Tá tudo na terra. Se você tá fazendo compra com a sua esposa, seu carrinho tá cheio de coisa empacotada, é porque você tá comendo mal, cara. Se não tiver folha, fruta, isso que é o carrinho de supermercado. Quando você vai ver, você vê aqueles pilheiros, suco de caixinha, suco de pacotinho. Não quer dizer que a gente não vai comer um arroz, um feijão, mas de uma maneira moderada. Moderada. Hoje, o arroz e feijão já não faz falta. Tem o quê? 8 anos que eu tirei da minha vida isso. Por quê, cara? Arroz e feijão não tem nutrição. Arroz é grão. Feijão é grão. Doutor. É brasileiro que come isso. É brasileiro. Eu morei em Portugal uma época, eu quase morri Vocês não porque comem não isso. tinha. O que come normalmente? Você come um carboidrato de médio a baixo índice glicêmico, uma batata doce, um inhame, uma baroa, uma moranga. Você come um peixe, um frango, um bacalhau, o que você quiser. Uma carne gorda e folha. E ponto. Aqui não, aqui é pratada de arroz com feijão, macarrão, farofa misturada, frango frito, não sei. Prato sem nutrição. Rapaz. Ninguém. Como que. Olha bem. Olha como que nós. Se eu como arroz com feijão na hora do almoço, pratada de arroz com feijão, muita carne, salada, mas eu comi. Isso vai chegar no meu corpo como açúcar. Beleza? Arroz com feijão no corpo é um carboidrato que vira açúcar. Esse açúcar vai me dar um pico de insulina. Esse pico de insulina que ele vai me dar, vai me trazer o quê? Abaixar o meu hormônio chamado de quê? Dopamina. Então, na hora que eu for atender à tarde, eu já vou estar o quê? Desanimado, cansado, abrindo boca. Se eu alimento de uma carne gorda, de folha, e eu volto outra coisa. Por quê? O cérebro é constituído de água e gordura. O cérebro não é constituído de açúcar. Quando o açúcar do arroz e feijão chega no cérebro, quando você come meia-noite, 3 horas o cérebro pede mais açúcar. Aí você tem que comer um chocolate, um doce, um bolo, um pão. Quando você come uma carne gorda e come salada, o cérebro entende que você mandou para o cérebro carne gorda e salada, que é o que ele é constituído. Ele não vai te pedir 3 horas uma outra coisa, porque você vai estar satisfeito do que você comeu no almoço, que é gordura. Gordura enche. Que legal. Deu para entender? Que loucura, cara. Então é isso, é assim que funciona. E pra gente, pra uma pessoa então que quer mudar essa alimentação, é um processo muito demorado ou o corpo ele absorve isso muito bem, essa mudança? Não, cara, o corpo não absorve, principalmente se for um paciente obeso ou sobrepeso. O corpo não absorve porque esse corpo desse paciente, né, ele já está acostumado em comer excesso de açúcar. Olha bem, o açúcar vicia mais que cocaína. Já ouvi falar mesmo. E tem um estudo, né, de camundongo, coloca um pirex de açúcar, um pirex de cocaína, soga um camundongo, o primeiro pirex que ele vai é de açúcar. O açúcar mata mais que a cocaína. Porque o açúcar pode desenvolver diabetes, infarto, hipertensão, AVC, N doenças. Sim. Olha o tanto de coisa que o açúcar causa. Então, olha bem, que você me perguntou o quê? O processo de mudança de alimentação. O processo de mudança. Aí eu estava explicando isso sobre o camundongo. Então, olha bem, se eu pego um paciente com obesidade ou com sobrepeso e que está comendo excesso de carboidrato e fala assim, agora você não vai comer isso, eu quero que você faça um jejum para mim de 14 horas. O que o corpo dele vai entrar? Em abstinência. O açúcar não vicia mais que a cocaína? Sim. Então ele vai entrar em abstinência. Ele vai enlouquecer o corpo dele. Que doideira.
Então, quando você tira, por que crente não consegue jejuar? Porque eles não conseguem ficar de 12 a 14 horas sem comer nada. E eu tô falando um jejum lero-lero. Tô falando nem jejum mesmo. 12 a 14 horas sem comer. Porque o jejum mesmo é o quê? Jejum mesmo, cara, eu acho, né, que Eu tô perguntando isso aqui, gente, porque pra quem não sabe, o Dr. Paulo, especialista e mestre em fazer jejuns de longos períodos. Isso, eu fiz jejum, o último jejum que eu fiz foi um jejum de 12 dias. O próximo 12 dias, 24 horas mesmo. Não, 12 dias full. Só com água, café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E chá à noite. O café, ele pode entrar no jejum, então? Pode. Tanto no jejum intermitente, e eu aproveito o jejum intermitente e faço o jejum espiritual. Que eu vou explicar para vocês. Eu só vou voltar lá no gancho do que você me perguntou sobre a abstinência, né, de um paciente obeso. Na hora que eu puxo o açúcar desse paciente de uma vez, como que esse paciente fica? Enlouquecido. O que ele faz? Cabeça está doendo. Ele não para de ter dor de cabeça. O corpo responde. O corpo responde. Ele fala com você, eu estou indo malhar, eu estou fraco, não estou conseguindo subir peso. Ou como que a mente dessa pessoa é fraca? Ele está deixando uma retirada de carboidrato fazer ele perder força. E na verdade não perdeu, é só a mente dele mesmo falando para ele que perdeu. É o vício. É o vício do carboidrato. É o que acontece na maioria das vezes na igreja cristã. Que doideira. Por quê? Só tem isso. Carboidrato é barato, irmão. Arroz, feijão. Arroz agora aumentou, mas arroz, feijão, macarrão, farinha. Sim. É barato. E quando você vai comprar a verdura, é a parte mais cara do supermercado. Mas se você compra verdura debaixo da terra, mandioca, batata doce, isso não é caro, irmão. Isso é barato. As pessoas que não sabem. Não sabem. E as pessoas não sabem e não querem também. Elas não querem mudança. Mas porque foram treinadas para isso. Foram treinadas. Por isso que eu volto no começo da nossa fala, eu falei que a gente tem que desbloquear das crenças. Uma das crenças é a religiosidade. Outras crenças é a paternidade. O bloqueio de paternidade nos impede de fazer várias coisas. Problema de procrastinação vem da paternidade. Problema de necessidade de aprovação vem da paternidade. Problema de autoimagem vem da paternidade. Medo, insegurança. Elogios. A necessidade de aprovação. De ser elogiado. Elogio é uma coisa que você tem que desligar um pendrive na sua cabeça. E parar com isso. A pessoa elogia, a pessoa quer ser elogiada, ela faz para ser elogiada. Isso é uma burrice. Isso tem que ser desligado. Vira refém daquilo ali. Vira refém. A pessoa que quer ser elogiada toda, você vê que ela não tem identidade. O elogio é uma das piores coisas que tem. O elogio é a mesma coisa de uma crítica. Porque o que vai estar te elogiando vai te criticar lá depois, se não der certo mais. Se você fecha a porta pro cara que te elogia, esse cara vai começar a te criticar. Se esse cara tem acesso a você, só que o seu nível mudou, e você subiu de nível e ele não te acompanhou, você deixou ele para trás, ele começa a te criticar. Você está um degrau acima dele. E aí, se você tem necessidade de aprovação, você não vai aceitar. E vai te bloquear e você não vai conseguir. Naquele degrau que Jesus te colocou, ele te bloqueia ali. Que doideira. É uma loucura, né? Então, elogio é uma coisa que você tem que desligar do seu cérebro. Desliga. Isso é só para aplausos. Isso é só para deixar o nosso ego inflamado. E quando você está falando de mente, aí você está falando de alma. Estou falando do almático. Do almático. 100%. Porque quando, aproveitando o gancho, a gente está falando sobre medicina integrativa, explica pra gente a diferença entre a medicina tradicional para essa integrativa. Cara, então, como que eu posso explicar isso da melhor forma? A medicina tradicional, cara, entre um paciente e o médico, tem a doença no meio. Eles colocam a doença lá em cima da mesa. Por isso que o atendimento é em 13, 15 minutos. Ele nem olha na cara, só digita. O que você tem? Tchau, 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 tchau. Então, e a medicina tradicional, ela não é uma medicina ruim. Ela é uma medicina boa. A emergência da medicina tradicional ela é fantástica. Porque eu trabalhei na emergência
antes de cair dentro do consultório. Uhum. Ela é fantástica, cara. E tem muita coisa boa na medicina tradicional. Só que tem muita coisa que já está ultrapassada. Então, a medicina tradicional entre o médico e o paciente está a doença. Na medicina funcional integrativa não existe isso. Nós não estamos preocupados com a doença. Nós estamos preocupados com o todo. E aí, na hora que a pessoa chega, eu estou falando da medicina funcional integrativa feito por mim. Uhum. Eu não posso falar que todos são assim. Feito por mim. Então, na hora que o paciente chega, o que eu quero saber dele? Eu quero saber da espiritualidade, eu quero saber do almático, eu quero saber dos bloqueios e depois eu vou para o físico, que são as queixas físicas. Eu não estou nem aí se ele está doente ou não, qual é o nome da síndrome que ele tem. A minha preocupação é o que fez ele bloquear no nível que ele está, para me desbloquear ele e liberar ele para tudo. Eu libero a parte espiritual dele, eu libero a parte física dele e ele volta a fluir no reino de Deus. Legal. Então a medicina funcional integrativa, a gente olha o paciente com um olhar holístico, ele como um todo, dividido em 3 fatias, como é o reino espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, mente e espírito. É assim que a gente divide. A medicina integrativa. Eu divido ela assim. Sim. E o que a gente faz nessa medicina? A gente passa não medicamento, não remédio para remediar. A gente suplementa o paciente. Lógico que existe suplementos que eu vou tratar insulina, que eu vou tratar colesterol alto, que eu não preciso dar da medicina tradicional, que eu com reeducação alimentar mais essa medicação, eu vou fazer baixar. Legal. Então a gente usa o quê? Fitoterápico, ortomoleculares. A medicina funcional integrativa é a volta da medicina de 1930, antes de Rockefeller entrar e estragar toda a medicina. Porque o que ele fez, Rockefeller? Estragou toda a medicina. As faculdades norte-americanas, 80% era o quê? As faculdades de medicina ortomolecular e fitoterápica, em 1930. Depois que Rockefeller entrou da indústria petroquímica para a indústria farmacêutica, Que bagunçou tudo. não, aí ele direcionou todos os trabalhos científicos para a indústria farmacêutica. Ele bagunçou tudo. E aí foi destruindo. E hoje é uma loucura. E hoje nós somos chamados de charlatões. Mas isso você, na faculdade, não ensina. Não. Na faculdade não ensina medicina. Não. Eu aprendi medicina integrativa com o Dr. Laí Ribeiro. Isso sempre particular ou tem uma faculdade relacionada a isso? Não, o Dr. Laí tem uma pós de quase 2 anos que ele ensina tudo. Entendi. Eu fiz em 2016, me formei nele em 2017. Então fiquei 2 anos com ele, depois estudei, fiz um curso introdutório de outro médico integrativo chamado Ítalo Rachid. E depois eu fui para medicina do esporte e exercício, porque eu amo, né? Tá na minha veia. Tá aí. Então eu fiz Tem medicina. mais ali, a bicicleta pendurada. Isso aí. Eu fiz medicina do esporte e do exercício, fiz uma pós-graduação pelo Instituto HZM do Rio de Janeiro. Legal. Lá. Tive a oportunidade de ter aula com Paulo Musi. Paulo Musi. Isso. Tive a oportunidade de conhecer também o médico do Flamengo, que foi médico do UFC. Eu esqueci o nome dele, mas eu acho que sei o que você tá falando. Dr. Tanuri. Tanuri. Eu acho que o Tanuri agora saiu do Flamengo. Cara, e como que é carregar a responsabilidade de decisões que podem mudar a vida de alguém? Cara, então, isso é um problema, né, cara? É um problema porque muita gente vem em mim já todo destruído. Vem cânceres em fases terminais, querendo, pelo amor de Deus, ajuda. Só que aí, lógico que dá para mim melhorar a qualidade de vida, Sim. não para salvá-la. Apesar de que a gente tem vários casos, vários. De que a pessoa foi curada. Foi curada, foi sarada,
foi com câncer metastático, Agora, que ele conseguiu, não precisou de fazer quimioterapia, não precisou de fazer, fez uma químio só. a medicina vai falar que é a medicina que faz. Só que eu não posto sobre isso, né? Eu não falo sobre isso. Eu Sim. não fico postando as coisas. A gente Sobre não... isso, não tem necessidade, cara. Eu não preciso, né? Você precisa de desenvolver na vida uma coisa que eu aprendi, né? Em Tiago 2,26 fala isso, né? O corpo sem espírito não vale nada e a fé sem obra ela é morta. É morta. Tiago 2,26. A gente sem resultado, a gente não vale nada. Verdade. O homem ele é reconhecido pelo seu resultado. Você sabe por quê, cara? Se eu não tivesse resultado, eu não tava aqui agora. Você não tinha me chamado para fazer esse podcast. Verdade. Se a gente não tiver resultado na vida, a gente não vale nada. E como que funciona a cabeça? Agora você tocou num ponto que aí a gente está falando, por exemplo, de elogio, de pessoas que são bloqueadas. Entender que as pessoas vão me procurar por causa do meu resultado e eu não posso me sentir ferido com isso. Seu ego não pode inflamar com isso. Isso. É vaidade, né? Não deixar a vaidade tomar conta. É a pessoa E nem pensar assim, essa pessoa só está me procurando porque eu tenho um resultado. A pessoa porque o que acontece? As pessoas vão te procurar por resultado. Você tem que ter. É natural do ser humano. É natural. Eu sou procurado pelo resultado que eu fiz em outras pessoas. Algumas vêm pelo Instagram, outras vêm por outros. Sim. O meu trabalho chegou no Canadá. Chegou dentro do supermercado no Canadá. Hoje, o primeiro atendimento de hoje foi uma pastora. Uma pastora que estava pastoreando uma igreja em Boston. Então, quer dizer, ela veio aqui só para tratar. Ela vai ficar um mês para tratar. Ela veio só para fazer o tratamento. Então, cara, o que você tem que entender? Não, é quando a pessoa chega e fala, nossa senhora, você transformou minha vida. Eu não, Jesus. Jesus transformou. Eu fui só um elo, um instrumento na sua vida. Mas quem fez tudo foi você. Você tem que entender que a pessoa tem força dentro dela, que ele carrega o Espírito Santo. Que é ela que faz. Eu não emagreço ninguém. Você instrui eu ajudo a pessoa a emagrecer. Eu sei o caminho para onde que ela tem que fazer. Fazer com ela. É ela que tem que fazer. Então, se a pessoa emagrece, é mérito dela. Eu tô ali só para guiá-la. Porque a mais comum da gente ouvir é o que o Dr. Paulo fez, o Dr. Paulo fez, fulano de tal fez. É isso que eu não deixo entrar pro meu coração mais. É isso que você tem que bloquear na sua vida. Porque senão o ego vai ficar lá em cima e daqui a pouco você vai ficar metido. Você vai parar de cumprimentar, você vai parar de ser a pessoa simples que você é. Você vai parar de ter o amor que você tem com as pessoas, de abraçar, de conversar, de bater papo. Verdade. Você vai selecionar, você vai fazer acepção de pessoas. Não que a gente não tem que selecionar. A gente tem que dar acesso para as pessoas corretas na vida da gente. O problema é que a gente às vezes dá acesso para todo mundo. E quer dizer, o acesso, para você dar, não quer dizer que eu dou acesso para todo mundo, que eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa burra se eu fizer um trem desse. Porque também tem a energia que a pessoa traz para sua vida. Na minha sala eu consigo detectar a energia de cada um. Porque eu sei o tamanho da minha energia aqui dentro. Legal. Cada pessoa que chega aqui, eu identifico o tamanho da ferida. Pela energia. A energia é tudo, irmão. Energia é tudo. Para você ganhar dinheiro, você tem que colocar energia no que você faz. 10 vezes mais. Para você fazer um Ironman, é muita energia que você gasta. Sim. Então, tudo na vida é energia. E como que a gente equilibra isso na vida no sentido de horas de sono, trabalho? Porque para depositar energia quer dizer que talvez você vai aumentar o nível de trabalho, horas trabalhadas, ou não tem a ver com isso? Porque a gente tem um período que a gente precisa dormir ali para o corpo... Cara, o gerador de energia, o maior gerador de energia meu hoje é jejum e Bíblia. Porque o resto eu já faço aqui. Mas você está falando isso para uma pessoa leiga.
Mas eu estou falando para uma pessoa que vai começar. E mesmo não tendo acesso à medicina integrativa. A primeira coisa que eu faria era jejuar e mergulhar na palavra. Jejuar, o jejum espiritual. O jejum espiritual. E jejuar o jejum espiritual é o quê? É você, durante o jejum intermitente, você pega a Bíblia e coloca a palavra. Vira jejum espiritual. O jejum espiritual não é para mim jejuar em prol de um propósito. Jejum espiritual, eu não vou modificar Jesus, cara. Verdade. Jejum espiritual é para me mortificar a carne e ficar sensível ao que Jesus quer falar comigo. Ponto final. Jesus não vai modificar porque eu fiz um jejum de 16 dias. Não tá nem aí para isso. Muda nada na vida dele. Nada na vida dele. Ele fez 40. Ele fez 40. O que vai mudar é na minha vida. Para que eu estou usando o jejum espiritual? Em base de quê? Então, quando você está num jejum espiritual, igual eu, fiquei no jejum de 12 dias, você está lendo a palavra, irmão, as palavras saltam da Bíblia. Você entra dentro do almático da pessoa sem ela abrir a boca. É uma sensibilidade tão grande que você chuta a porta sem pedir licença. Você entra na vida dela sem pedir licença. Claro que o senhor não está falando que tudo é espiritual. Não. Eu estou falando como eu faria para gerar energia, igual você falou, hoje. A primeira coisa que eu ia era para o mundo espiritual. Em jejuar e fazer jejum espiritual. Segunda coisa, olhar todas as minhas vitaminas, todos os meus minerais. Olhar todos os meus hormônios. Hormônio cortisol, hormônio da tireoide, hormônios sexuais. Testosterona, no caso de nós homens e mulheres. Testosterona, progesterona e estradiol. Porque isso alinhado, eu gero 10 vezes mais energia. Se a minha vitamina D está 106, a sua vitamina D está 30, quem tem mais resistência, quem tem mais energia, quem tem mais imunidade? Eu estou saindo na sua frente. Sim. Se a minha testosterona está em 1.100, a sua está em 300, você está atrás de mim. Sim. Acabou. A gente estava falando do AP antes de começar. Por que ele aguenta? Eu fiz a modulação hormonal dele. Então eu coloquei o hormônio dele alto. Ele tem 49 anos, eu tenho 46. O meu também é. Alto que eu falo fisiologicamente. Até onde que eu posso ir. Entendi. Então o que eu fiz nele? Se ele gerava energia X, ele está gerando agora 3x de energia. Se ele pega um menino para pedalar com ele, que não foi no médico, que não trata disso, ele não aguenta. Pode ser de 20 anos de idade. Aconteceu. Ué. Pode ser de 22, 28, 30 anos, mas que ele não cuida dele. Eu tava falando que nós fomos em um pedal com a AP, ele já fez vários pedais longos, e o último que a gente fez para São Paulo, ele pedalou uma média de 100, 120 km, e na parada que a gente fez para ele se alimentar, cara, ele estava como se não tivesse nem iniciado o pedal. Sim. Normal. Normal, respirando normal, falando normal. Qual que é a maior normal. energia que esse cara tem? Esse cara, ele jejua e esse cara é um cara... É um estudioso da palavra. É um mergulhador da palavra. Ora o dia inteiro, mergulha na palavra o dia inteiro. Nada. Então ele tem uma mente como? Como que é a mente dele? Sim. É uma mente, cara, dominada só porque as coisas vão dar certo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro o cara positivo. só pensa nisso. Você quer mais energia do que isso? Eu citei o exemplo aí, é esse exemplo. Só que para isso ele teve que desbloquear muita coisa que ele já viveu, tanto pessoal quanto com os pais. Ele passou muita coisa. Até hoje ele passa. Passa muita coisa. Fica muito triste com muita gente. Sim. É um ser humano, né? Uma coisa que eu falei com ele, né, cara, e o que eu aprendi, a gente não pode dar acesso para quem não nos dá destino. Forte. O acesso é só para quem nos dá destino. Eu e a Marcelo demos muito acesso a muita gente. Não acesso de casa, porque de casa é zero praticamente pessoas. Acesso
pessoal. E esses acessos são pessoas que não levaram a gente para destino nenhum. Então hoje a gente não dá mais acesso. Fechou o acesso. E quando você fala de acesso, você não tá falando de não cumprimentar a pessoa, não é nada disso. Mas é a pessoa saber mesmo da sua vida, tá com você ali no dia a dia, saber das suas decisões, das suas conquistas, é isso. Boa explicação, é isso aí. Passei na rua, cumprimentei, tudo bem, como é que vai a vida? E vida que segue. É isso aí. E tá tudo bem. É isso não tem, eu não sou menos crente porque eu fiz isso. Não. Esquece. Não é todo mundo que é de Deus na igreja que é de Deus para sua vida. E isso precisa de uma maturidade espiritual para entender. Não. E muitas das vezes a igreja não tem isso. Não, porque então se o AP, por exemplo, não me der um acesso, a pessoa vai ficar chateada e vai sair da igreja. É o que mais acontece. E se hoje ele me dá acesso e se amanhã ele me cortar meu acesso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi aquele período, aprendi o que aprendi, suguei o que eu podia sugar e cada um segue sua vida. E cada um segue. É isso aí. É isso, é maturidade espiritual. Eu demorei muito e eu tô começando a entender isso. Mas por muito tempo, quando algum amigo saísse da minha vida, ou às vezes, como eu sempre tive envolvido no meio cristão, um pastor não me dava, vamos usar um termo popular, moral, aquilo me feria muito. É porque você tem um bloqueio. Até que eu comecei a entender que aquilo não mudava a minha vida totalmente. Isso é bloqueio de quê? Isso é um bloqueio emocional de paternidade. Legal. Provavelmente alguma coisa aconteceu na sua primeira infância. De abandono de paternidade. Interessante. Abandono emocional. Pai que não ficava muito tempo. E isso é identificar quando isso aconteceu. E desbloquear. Se ele estiver vivo, melhor ainda. E esse desbloqueio acontece como? Com ele. Com as vias de fato. Com seu próprio pai. É eu fazer o que talvez ele não fez. Não. Seria isso? É você ir lá para ele e liberar perdão para ele. Porque você tem mágoa guardado. Sim. Se ele te abandonou na primeira infância, na hora agora que você vira adulto e seu pastor te abandona, você fica dodói. O que seu subconsciente faz? Te leva lá à primeira infância. E fala, você lembra quando você foi abandonado por seu pai? Eu quero que você sinta a mesma coisa que você sentiu agora. Só que agora você vai sentir na fase adulta. Que doideira. Isso é o bloqueio de paternidade. E se o pai da pessoa já morreu? Como que ela resolve isso? Fica então, mais difícil. Eu não posso falar. Aí eu não posso falar. Como é que eu faço isso? Porque isso aí é individual de cada pessoa. É individual também, de bem cada particular. pessoa. Então, se você tá com esse problema, eu te indico, vou deixar a rede social dele aqui, vem no consultório e resolve. Isso aí. Resolve, porque trava a vida da gente mesmo. Cara, muita coisa se resolveu, porque eu fiz isso. Muita coisa se resolveu na minha vida o dia que eu fui no meu pai, que a gente sempre teve muita discussão, até os 18 anos, enquanto eu tive dentro de casa. Tá vendo? Muita, mas muita. E olha que eu não conheço a vida, hein, André? Cara, muita. Até um dia que eu virei pra ele e falei assim, eu não quero saber se você acha que fez errado ou não, mas eu preciso te pedir perdão. Eu preciso te pedir perdão pelo que eu fiz e por muitas das vezes pelo que o senhor fez comigo que eu fiquei com raiva. E eu respondi. E isso você tá liberando, você tá tirando o que de você? Você tá tirando mágoa, rancor. Rapaz, parece que saiu um caminhão de cima de mim. E o que você tinha antigamente, André? Você tinha necessidade de ser aprovado pelas pessoas, você queria fazer um trabalho e ser aplaudido. Sim. Você tinha problema com a sua autoimagem, você se vestia e achava que você estava feio. E aí muitas das vezes hoje tem gente que vira pra mim e fala assim, cara, você ficou metido, cara, você não sei o quê. Não, cara, eu só entendi que eu não preciso mais da sua aprovação pra nada. Isso eu tô fazendo podcast, se der errado, deu, mas se der certo, tá dando certo e tá pronto. É isso. Aí às vezes a pessoa fala, você não pede opinião de... Cara, eu tenho que pedir a opinião de quem construiu alguma coisa. Isso aí. Eu não tenho que virar, te ligar e te pedir uma aprovação pra me fazer alguma coisa. Não, cara, como é que você vai pedir? Se o cara fala assim, ô Paulo, pega o seu dinheiro e investe nisso. Eu falei, você já fez isso com o seu? Aí ele fala, não. Você já dobrou o seu capital? Não. Então por que você está pedindo opinião para quem não tem resultado? Você vai pedir opinião para quem tem resultado. Sim. É o que eu falei, acesso é para quem te dá destino. Acesso para quem não te dá destino, irmão. Cara, toda a vida eu cresci na igreja, mas tem uma coisa que eu até falei no último com o pastor, com o Adria, no primeiro podcast,
que eu só fui entender de oferta e dízimo, por exemplo, agora com a AP. Sim. E eu cresci, nasci e cresci dentro da igreja. É uma loucura, né? E eu tô assim, cara, agora vai fazer um ano que eu tô na igreja com o AP, e agora que eu fui entender de fato sobre o assunto. É o que ele fala, né? Tudo que você entrega no altar, ele devolve. Cara, a hora que O a altar mente abriu. devolve. O altar devolve tudo. E o que cara você... tem resultado. E o cara tem resultado. Porque o cara... O cara já fez, o cara faz. Não, o cara faz. O cara endivida até hoje. Não é que... O cara endivida até hoje por conta disso. Ele não para de fazer, ele nem vai parar. É uma loucura. É uma loucura. Quando ele pede é porque ele já deu tudo. É o que muitas das vezes a pessoa não Você já desfez entende. o seu guarda-roupa e só ficou com a roupa do corpo? Porque ele já fez isso. Carro, casa, Tudo. dinheiro, qualquer coisa que você pensar. Tudo. Então, por isso que às vezes ele pede e as pessoas não entendem. Porque quem dá demais tem o direito mesmo de pedir. E aí Só as pessoas que têm ficam problema de dinheiro, as pessoas que têm ofendidas. as pessoas que são escassas têm problema com isso. Ficam ofendidas, não volta aqui mais. Só fala de dinheiro, só pede dinheiro. Só pede, tá tudo certo. E ele tá pouco se lixando. Teve um culto que a gente teve, um congresso, que minha esposa não tava, porque meu menino tava passando mal. E ele falando de oferta, meu coração se moveu a dar um valor. Era o único que eu tinha na minha conta. Eu mandei mensagem pra minha esposa e falei assim, ó, nunca aconteceu isso comigo, você sabe o quão muitas das vezes eu fui apegado com dinheiro, mas Deus tá me pedindo o valor que a gente tem na conta. Nunca tinha feito isso, doutor. Ela falou, amém, pode fazer. Uhum. Peguei do CNPJ, peguei da conta PJ da empresa mesmo, joguei direto pra conta da igreja. E mandei pro AP e falei assim, isso aqui é pra desbloquear um sentimento dentro de mim. Cara, a partir dali, mudou o cenário da minha vida. É porque, cara, olha que loucura o que você fez. Você plantou uma semente numa terra fértil. Até onde que você vai plantar, você tem que saber. Exato. Você não pode plantar em qualquer terra. Porque a semente que você planta em qualquer terra, ela morre naquela terra. Ela não vai... E isso é tão perigoso, até nessa fala que a gente tem sobre falar o que a gente fez, que muitas das vezes a pessoa vai pensar e falar, ele fez porque ele queria ganhar moral, alguma coisa. Não Quem não é entende, isso. pensa assim. Isso. Cara, tem um negócio que eu escutei do apóstolo Alexandre, do Rio de Janeiro. Alexandre Marinho. Alexandre Marinho, né? Que, se não me engano, está em Ezequiel 44:30. Que é sobre primícia. A primícia é 3%. O que é primícia? É você entregar a melhor parte para a pessoa, cara. Para o seu pastor. Só que é entregar um dia do seu serviço. Quanto vale um dia do seu serviço? É você entregar um dia do seu serviço para o seu pastor. Quanto que isso te custar? Por que ele tem que entregar a vida dele toda para a gente? Verdade. Você não pode entregar um dia do seu serviço para o seu pastor? Eu fui pregar para eles e depois fui escutar eles, né? Saiu de lá. Aí agora, segunda-feira. E o Alexandre, o apóstolo Alexandre Marinho, na hora de pregar, ele falou isso. E eu falei, caramba, é o que eu vou fazer a partir de agora. Não tinha esse entendimento. Faz total Isso sentido. está em Ezequiel 44:30. Faz total sentido. Uma loucura, né? Pra gente caminhar pro final, assim, essa pergunta tava pulsando dentro de mim, eu anotei pra mim não esquecer ela. Quem cuida da mente e do coração de quem cuida de todo mundo? Você já levou problema daqui pra casa? Nunca. Nunca levo. E como é que fica sua mente, seu coração depois de um dia tão... Os meus pacientes ficam todos aqui, a vida deles. Se eu encontrar com os meus pacientes na rua, não sei o que eu conversei. O Senhor, Ele me direcionou até no que as coisas que eu faço aqui dentro do consultório, para isso morrer aqui. Eu não lembro, tanto que quando eles voltam na consulta eu falo assim, me lembra aí de você que eu não tô lembrando, de onde que você é mesmo? Aí eu falo, eu falei com você aquilo. Aí eu vou lembrando de tudo, da consulta inteira. Uhum. Mas se eu encontrar na rua, eu não lembro de nada. Os implantes que eu coloco, eu não lembro. Nem, né, nas pessoas que eu coloquei. Quase que nem um local você lembra também, não fica... Por quê, cara? Eu não quero levar a energia do meu consultório para dentro da minha casa. E isso não é ser menos sensível com a pessoa também.
Não, não, não. Isso não tem a ver com sensibilidade. Isso tem a ver com amadurecimento espiritual, amadurecimento mental, amadurecimento como profissional. Legal. Isso é amadurecer, é saber que a energia da minha casa é outra. A energia da minha casa é da Marcela, é da Liz, é da Malu e do Theo. É aquela energia que eu vou encontrar. Eu não tenho que trazer energia de ninguém. São profissionais imaturos, que levam serviço para casa e não ficam com os filhos. Então eu não vou fazer isso. Legal. Então como que eu aprendi isso, cara? Eu moro em Timóteo, eu ponho louvor, eu vou escutando. Naquilo lá já vai tendo ministração do Espírito Santo no meu coração. Até chegar lá. Até chegar lá, alguns eu choro daqui lá. Se eu tiver em jejum, eu estou mais sensível ainda. Então, cara, eu Que vou usando legal. isso. Tem algumas vezes que eu vou para algum esporte, que eu não faço esporte à noite. Normalmente os esportes são feitos todos de manhã. Justamente para não trabalhar o momento que eu tenho para ficar o fim de tarde com os meus filhos, né? E com a minha esposa. Levar ele para o hotel, por exemplo, para jogar bola. Eu vejo. Então essas coisas é no final. Por isso que eu não atendo até tarde. Justamente para o tempo deles também. Eu tenho tempo com eles de manhã e tempo com eles à noite. De manhã cedinho, né, que eu tô falando. E aí eu começo a atender por volta E das o 10 legal horas. é que quando, se você for falar agora para empresários mesmo, né, para pessoas que trabalham, seja medicina ou seja que têm empresas, muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas com o faturamento por conta disso. É, cara, eu já fiquei muito, muito preocupado com isso. E o entendimento que você tem que ter é que quando você está no centro do propósito, quando ele te manda fazer algo, é que ele vai ter que pagar a conta, irmão. Para Porque onde Deus aponta, ele paga a conta. O Papel fala muito isso isso. aí, ele vai ter que pagar a conta porque eu vou desonrar ele. Se eu falo dele 24 horas, vai ser uma desonra. E os ímpios vão me malhar demais, vão me gozar, né? O tempo inteiro. Sim. Você tem esse problema hoje no consultório? Da pessoa vir, às vezes ela é de outra religião, ou às vezes ela ateu, talvez você já teve algum contato. Já E tive um quando você ateu. fala de Jesus, qual que é a reação Já deles? tive ateu. Teve um que não Porque a pessoa vem procurar medicina, não tá esperando você falar de Jesus com ela. Não. E tive um ateu. E eu respeito tudo, cara. Pô, os padres, eu atendo vários padres. É muito legal, cara. Porque eu fui católico, né? Sim. Antes de estar na igreja evangélica, eu fui católico. Mas é muito legal isso, cara. Você não tem noção tanto que é legal você atender pessoas de outra religião. Mas o que tem que entender, cara? Sendo ateu, sendo do Umbanda, sendo o que for. Se vier no meu consultório, vai escutar Jesus. Não quero escutar Jesus, não me procura. Você deixa isso bem claro na rede social Quero nem também. saber, irmão. Quero nem saber. Quem me colocou nessa cadeira aí foi ele. Legal. Não foi esse paciente que está aqui que é de outra religião. Quem me colocou sentado nessa cadeira foi Jesus Cristo. Eu vou obedecer a ele. Ele que é ele que eu sigo. Eu respeito as outras religiões. Sim. Mas aqui dentro eles vão ter que respeitar a palavra. Legal. Não tem meia. Eu não faço curva. E, porra, o que eu mais vejo entre essas pessoas é que o espírita, né, cara, eles são muito massa em relação a isso, né? Eles falam Sim. de Jesus também. Eu tenho um cliente que eles são espíritas e eles falam o tempo todo Falam o de Jesus. tempo todo de Jesus e eles respeitam muito, né, cara? É massa a troca. Até a conduta deles no dia a dia me surpreende muito. Me surpreende muito. Que aí a gente começa a comparar muita coisa. Muita coisa. A conduta deles, né? É diferente. A gente começa a comparar. Se você olhar eles em relação a muitos cristãos, é loucura, irmão. Eles ajudam demais. É assustador. E o tanto que eles ajudam? Uma loucura. Eles fazem o que era pra gente fazer. Isso aí. Só sabe disso quem convive. Igual eu atendo e você tem. Tem uma pessoa de Tem perto. o máximo respeito. Eu também. Eles fazem muito. Então é isso, cara. Acho que o reino de Deus é isso, né, cara? Vamos pincelar muito rápido pra gente não estender muito o assunto, mas sobre o jejum. O jejum, ele prejudica, em longos períodos, ele prejudica alguma coisa fisicamente?
da pessoa ali fisiológica? Não, o jejum não prejudica em nada, cara. Não há o jejum só não pode ser feito por mulher grávida, por pacientes que estão em uso de medicamento para diabetes tipo 2, insulina dependente, que aplicam insulina. Tem que ser feito sob orientação médica, com o médico. Grávida não deve fazer, nem crianças devem fazer, porque estão em fase de crescimento. Criança até com a idade. Cara, eu coloco, há 12 anos, dependendo do peso, eu já libero. Entendi. Libero para fazer. O meu filho tem 10, o Theo é louco para fazer, porque me vê fazendo. Eu exemplo falo, arrasta. não, vai fazer. É o exemplo arrasta. Eu falo, não, não pode. Então deixa ele crescer mais, que aí eu vou deixar. Aí ele faz 6 horas, 8 horas. E não prejudica nada, perca de vitamina, nutriente. Vamos pensar um pouco, cara. O jejum é uma manutenção da massa muscular. Ele mantém a massa muscular e faz você perder gordura, porque ele abaixa o nível de insulina. A insulina é um grande impeditivo de você perder peso. Quando você está em jejum, você abaixa a insulina, você acelera o seu metabolismo. Beleza? Quando eu estou em jejum e vou para o esporte, porque eu já acostumei, então eu estou em jejum e vou malhar. O que eu estou fazendo na musculação? Eu não estou ali fazendo hipertrofia. Eu estou ali fazendo minha manutenção da minha massa muscular. Entendi. Deu para entender? Se a sua finalidade do jejum é para perder peso, o seu jejum tem que ser feito de 18 horas para cima. Quanto mais o jejum que você fizer for estendido, mais perda de gordura você vai ter. Em quantidade e em velocidade também? Se eu fizer 72 horas, eu vou perder muito mais que eu fizer um de 24. Perfeito. Quando eu atinjo 18 horas de jejum, eu entro em cetose. O que é entrar em cetose? O meu corpo começa a funcionar com a gordura que eu tenho localizada nele. Com a gordura estocada no corpo. Entendi. Então, a gordura que eu tenho estocada, ele vai funcionar como fonte de energia. Para de ser a fonte de energia roubada dos carboidratos que a gente alimenta. Entendi. O carboidrato tem uma fonte de energia que no músculo vira glicogênio. Então a gente funciona normalmente com esse glicogênio. Em jejum, em cetose, de 18 horas para cima, a gente funciona como? Funcionando a partir da gordura que a gente tem estocada. Em 24 horas, a gente começa a faxinar o terreno biológico. O que é isso? Todos nós temos células o quê? Velhas no corpo. Células ruins no corpo. A gente começa um processo chamado de autofagia, que é destruição das células velhas. A partir de 24 horas. Em 72 horas de jejum, eu começo a formar células-tronco no corpo. As células-tronco é aquelas células que muitas mães separavam do cordão umbilical. Tira dali e guarda. Então, o que acontece com 72 horas de jejum? Eu faço uma faxina no meu terreno, eu destruo células malignas e células velhas e começa a crescer células-tronco, células novas. Principalmente células-troncos a nível cerebrais. 72 horas. 72 horas. De 72 em diante, cara, é mágico. O cara, eu, por exemplo, nunca fiz nesse período. E você tá falando de jejum só água mesmo, café sem açúcar ou chá. Ok. A pessoa que vai iniciar a fazer esse jejum, o conselho é fazer já um de 72 ou... Iniciar um jejum por 12 horas. Que 12 horas é o seguinte, 7 horas da manhã você janta e entra. 7 horas da manhã do outro dia já deu 12. Se você dormir esse período, deu 12. Entendi. Se você comeu 7, foi dormir às 10, de 10 às 7, 10 horas da noite às 7 é o tempo do seu sono. Dá o quê? 9 horas de sono. Mas conta como jejum? Sim. Por isso que jejum é bom você começar na janta. Tá. Porque você já pega o tempo de sono. Por isso que não deve começar jejum do café da manhã. Você vai passar pelo almoço e pela janta. Sempre fiz errado.
Jejum você sempre inicia jejum da janta. Entendi. Porque você come a última vez, vamos lá, seu jantar é 5 horas, 6 horas da tarde. Você parou de comer 6 horas. Por 10 horas você já fez 4 horas de jejum. Sim. Aí você dorme. Mais 8 horas de sono, 12 horas de jejum. Olha o tanto que você ganhou. Você ganhou 12 horas. Legal. Sacou? E aí o café da manhã é muito mais fácil para pular do que um almoço. Sim. Se você tiver começado um café da O jejum manhã, o almoço realmente é difícil. difícil. Mas na hora que você tá no embalo, você passa E foi mais igual a 4 reta horas ali. escavadeira, você não quer saber. Foi mais 4 horas, 16 horas. Então, você sempre começa no jejum de 12 horas e no período da janta. Só que a pessoa não vai tomar café também desemboladamente, né? Como? Ah, porque a gente imagina que a gente sente fome. Eu vou ali e vou tomar um café. Daqui Cara, 30 minutos eu tomo mais um café. cada um tem que ter um ponto disso, né, de acesso. Eu sou um cara que eu tomo muita cafeína e isso não é legal, porque a cafeína impede a absorção de muitos nutrientes no corpo, principalmente de minerais. Ele impede a absorção de zinco, impede a absorção de cobre, faz com que a digestão da carne, da proteína que a gente comeu não seja legal. Interessante. Então a cafeína tem esse. Por isso que quando você for tomar um café, você tem que tomar um café de muita boa qualidade. De preferência um arábica orgânico. De preferência. E não qualquer café. E não com esses cafés do supermercado que tem galho de árvore misturado, cocô de não sei o quê. É tudo mistura. Aquilo lá é porqueira. A gente tem que marcar um episódio só pra falar só de jejum. E aí, cara, isso é. E aí o jejum é isso. Você começa de 12, na próxima semana você faz de 14, na próxima semana você vai para 16, na outra você vai para 18, 24. Aproveita e embute espiritual ali. E você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Isso, é isso que eu faço. Eu faço o espiritual alocado ao intermitente. E para isso a pessoa tem que se alimentar bem e ter estoque de gordura para fazer ele prolongado. Isso, para fazer ele de 72, 48, para fazer ele prolongado. E como que você entra no jejum? Com gordura boa e com proteína. Então é com carne, com coco seco, com abacate, com castanha de caju, pará, nozes. Deveria ser então minha última janta, isso, proteína e gordura boa. Proteína. E quando você for comer, carne com gordura, picanha. Que não for picanha, mas uma carne que você tem condição de comprar que tem gordura. Frango com pele, assado. Legal. Você pode entrar, entendeu? Entrou nele. Na hora que você for sair, você sai da mesma forma que você entrou. Com carne, ovo, com brócolis também pode, tomates também pode. Para sair e para entrar. Você nunca entra com carboidrato, nem sai com carboidrato. Quando você sai do jejum certo, depois de 2 horas que você saiu, aí você pode comer carboidrato. Entendi. Depois de 2 horas que você saiu. Então eu saí do jejum meio-dia. Aí 2 horas da tarde me deu vontade de comer um carboidrato. Aí você pode comer. Mas não sai do jejum com carboidrato, senão você perde o jejum todo. Interessante. O jejum físico que você está falando ali, fisiológico. O jejum intermitente. Intermitente. O jejum intermitente. Legal. Porque por muito tempo a gente também ouviu falar do jejum espiritual, que é só água e nada mais do que isso. Então, às vezes, a gente pensa que tomar um café ou um chá vai quebrar esse jejum espiritual. Então, porque o jejum espiritual tem várias formas de fazer. Tem o jejum de Daniel, que as pessoas comem só fruta. Então, tem vários. O jejum, a Esther fez um jejum de 3 dias, né? Sim. O jejum de Esther de 72 horas. Tem um jejum que as pessoas só comem pão. Come 2 pães, né? 2 pães no dia. Então, eu não faço esse tipo de jejum. Porque é um jejum que não tem representatividade. Pode ser jejum espiritual. Mas para o corpo não tem representatividade. Entendi. Eu estou dando pico de insulina com o carboidrato ainda péssimo, que é o pão, para o corpo, que não está entrando nada nele. Para que eu vou comer pão? Que doideira. Então eu prefiro fazer um jejum zero, limpo de tudo. Você falou de cafeína, não tá aqui. Eu já encerro, mas cafeína e energético, que eu amo o energético. Monster branco eu tomo muito. Porqueira. Energético é pior. É pior que a cafeína? Energético é bem pior. Bem pior. Porque é industrializado, no caso que você tá falando. Porque é industrializado, tem edulcorantes,
tem glutamato monossódio, tem esse caramelo vermelho, é banhado desse, como é que é o nome, gente? Que tá no Gatorade, Ah, nem sei. é uma substância avermelhada, Uhum. lotado de cloreto de A gente sódio, toma muito Gatorade pedalando. lotado de cloreto de sódio, lotado de Eu açúcar. substituo pelo quê? Em relação Carbo ao gel? que, em relação ao que- a pedal, Ao pedal. carbo gel, pô. Manda fazer cápsula de sal, É que eu vejo a galera às vezes também, pra dar cápsula pico de insulina, coloca a jujuba na boca pra poder continuar o pedal longo. Então, deu pico de insulina, leva lá, cara. Tem várias coisas, tem palatinose. Palatinose é açúcar da beterraba, Eita, pedalando errado, viu? entendeu? Além da palatinose, tem a palatinose é da beterraba, tem a derribose. A derribose é o açúcar do código genético. Derribose. Derribose. Fenomenal. Melhor que a palatinose. Põe derribose, mistura na água um pouquinho. Puf, já sobe, já dá um pico de glicemia. Aqueles pó que a gente compra muito, beterraba, essas coisas que a gente compra. Pode, pode. Só que até chegar na absorção é melhor você comprar o suplemento pronto já. Entendi. Da palatinose e comprar o pó da beterraba, né? Show de bola. Bem melhor. Cara, Mas energético porqueira, né, cara? Energético e mata mesmo. é porque aumenta a pressão arterial, né, cara? Eu tenho que parar, viu? Thierry tá rindo ali porque ele sabe que eu tomo um por dia, pelo menos. Aumenta muito a pressão arterial. Então, se você der energético pra uma pessoa hipertensa, Não é por isso, então, o coração tá... é por isso que faz taquicardia. Tá? Tá. Esse corte aqui a gente não vai colocar ele, porque se a família ver, fica longo com a gente. Ah, com certeza. Cara, pra gente encerrar mesmo, qual que é o conselho que você daria para as pessoas, né? Porque a gente fala muito de sucesso, conquista, resultado, mas de uma forma que ela não perca os seus valores. Porque hoje eu tenho você como referência, como uma pessoa de valor, família, filho. Eu tenho um filho e esporte, você tem resultado. Como que você faz tudo isso, mas sem negociar os seus valores? Então, cara, em Lucas 1,37 fala que nada para Deus é impossível. Nada. Nada para Deus é impossível. Você tem que você tem que estar no centro do propósito de Deus. Como que você vai descobrir que você está no centro do propósito? Quando tudo que você trabalha começa a ficar leve. Você não faz com a força do braço. Nada que acontece no Instituto Integrativo é com a força do meu braço. É tudo no fluir do Espírito Santo. Legal. Então, na hora que eu vi que eu estava no centro do propósito de Deus, eu relaxei. Se eu fosse um empresário, um empreendedor, se eu fosse um vendedor de prédio, eu ia vender o meu prédio com propósito. Eu não ia vender só um apartamento, eu ia vender um propósito. Por que sua família tem que estar ali, mesmo se fosse para investir, para o investidor? Legal. Se é para o investidor, esse investidor quer ganhar mais dinheiro. Mas para quê? Só para ter ou para transbordo? Porque o dinheiro é para transbordo. O dinheiro não é só para gente. É para transbordar na vida do outro. Então, quando eu descobri isso, tudo ficou mais leve. E o que eu não negocio dentro do consultório? Alguém destratar Jesus. Eu não negocio valor nenhum mais. Eu não negocio com a minha família de sangue. Eu não negocio com os meus amigos de infância, que não estão perto de mim mais, justamente por isso. Eu não negocio mais o que eu vivo com ninguém. Porque eu descobri quem é Jesus na minha vida. Eu descobri um pai que eu nunca tive, que é Deus. Legal. Então, cara, o que eu dou, o conselho que eu dou, o sangue vai bater na canela. A gente vai chegar no fundo do poço. A gente vai voltar. E quando a gente voltar, a gente vai achar que a gente tá hiper bem. E ele vai derrubar, a gente vai cair de novo por conta de alguma vaidade e orgulho. E nessa segunda queda a gente aprende mais com ela. Vai tornar a subir. E o que ele quer? Que
você só abaixa as mãos e as rédeas, largue o orgulho e vaidade. Derrame nele. Legal. É só isso. E não desistir do que ele colocou para sua vida. Não pode, cara. Você não pode desistir de um processo que está dando errado, porque esse processo ainda não está dando dinheiro. Ele quer ver o tanto que você tem de persistência naquilo. O que Jesus mais odeia é quando você desiste dos projetos que ele colocou na sua vida para você. Uau. É isso. Falar com a AP, pode descer o óleo. Pode descer o óleo, já pode. Ele fala mesmo, hein? Ele fala. Tá jurado, tá jurado. Tá, marcou você já. Fala. Gente, é isso. Quero agradecer muito. Me sinto muito honrado de poder estar aqui batendo esse papo contigo. Muito obrigado. Conhecimento vasto. É muito assunto para pouco tempo. Não, é muito Se a gente assunto. for parar para mensurar aqui, é muita coisa para se falar. Mas vou deixar aqui as redes sociais do pastor ó, já tô derramando vendo? pastor. Meu Deus, do doutor Paulo. Vou deixar aqui do Instituto. Caso, né, Instagram. alguém se interessa, entre em contato mesmo, vale muito a pena, cara. Não é porque eu tô na frente dele, mas se acompanhar os trabalhos ali nas redes sociais e provas sociais também vai ver dos resultados que tem gerado, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe muito esse lugar. Eu que tenho que te agradecer pela oportunidade de poder falar no seu canal e Amém. que isso possa enriquecer as pessoas que vão assistir. Amém, com certeza. Prazeraço. Deixa aqui o seu comentário, sua dúvida, que o que a gente puder responder, a gente vai responder. Se inscreva no canal, compartilha com alguém esse episódio, que essa mensagem alcance o coração de muitas